E aí pessoal, tudo bem? Você quer prestar o concurso do TRT aqui de São Paulo ou vai prestar o concurso do TRT da 15ª região aí de Campinas? Então deixa eu conversar com você aqui a respeito de uma questão envolvendo essas duas provas. A prova que vai ser realizada pela Fundação Carlos Chagas, conforme você vê no seu vídeo aí. Esse tipo de questão aqui, gente, olha. Redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Isso é a típica questão da Fundação Carlos Chagas. Quando isso acontece, quando cai isso no concurso, isso é um assunto do edital anterior e provavelmente vai ser um assunto desse novo edital. Aliás, o TRT de Campinas já tem edital, tem esse assunto lá, tanto para o concurso de técnico como para analista, e muito provavelmente no concurso do TRT aqui de São Paulo também você vai encontrar esse assunto aí. Muito bem, quando você tem esse tipo de questão, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas, muitos candidatos me perguntam o que eu tenho que olhar no texto para saber se está correto. Eu vou trazer uma questão aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Administrador, Defensoria Pública de Roraima, lá em 2015, um concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas. A pergunta é a seguinte, ó. A frase cuja redação está inteiramente clara e correta. Eu vou avaliar uma por uma com você. Vamos lá na letra A. Bom, na letra A nós temos um problema aqui, ó. Aqui nós temos um problema de pontuação. Essa expressão deveria vir isolada entre vírgulas. Temos um problema em relação ao emprego desses dois pronomes. Eu vou consertar isso e mostrar para você tecnicamente o que está errado aqui. Vamos fazer a leitura para você entender, ó. Para quem acredita em destino e que o dia da morte está marcado, nada nem ninguém. Esse nem ninguém é uma expressão que vem intercalada, ela vem dentro de um período. Essa expressão intercalada, qualquer expressão intercalada que é considerada acessória, uma expressão que eu posso utilizar ou não, ela pode ser retirada do texto. E dentro de um período, ela obrigatoriamente vem isolada entre vírgulas. Depois, nós temos o pronome lo, que ele está empregado aí com o verbo alterar e com o verbo prolongar. Esse pronome ele está fazendo referência, fazendo alusão, ele está se referindo a um elemento que está anteposto, a um substantivo, que no caso é dia. Então, se a palavra é dia, é um substantivo masculino, o correto seria lo. Verbo alterar, verbo prolongar, ambos terminados em R, são verbos transitivos diretos, verbos que exigem complemento sem preposição. Se nós formos usar a chamada ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo depois do verbo, teremos que retirar essa terminação R e acrescentar o lo, lá, los e las. Então, no caso aí, vamos acrescentar o lo em ambos os verbos para concordar com a expressão dia, que é o substantivo que esse pronome vai substituir, esses dois pronomes, na verdade, substitui dentro do contexto, ok? Vamos para a letra B aqui, ó. Vou colocar o que está errado aqui, ó. Esse A com H, ele está errado. Aqui nós temos uma expressão que também deveria vir isolada por vírgulas, outra expressão isolada por vírgulas e também essa preposição de, são os erros dessa letra B aí. Vamos consertar isso daqui, ó. Não foi absolutamente efêmera a glória de Gonçalves Dias. Esse A, na verdade, é um artigo, ele vem anteposto a um substantivo definido, ele define o substantivo pós-posto. O A com H ele só é usado quando o tempo é transcorrido, tempo passado, ou no sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Você vê na frase original que não é esse sentido que esse A tem aí. Ao contrário, ainda hoje também são expressões que aparecem dentro do texto e devem vir isoladas por vírgulas também. Então olha a leitura do texto correto como é que fica, ó. Não foi absolutamente efêmera a glória de Gonçalves Dias, mas, ao contrário, duradoura e imperecível, já que, ainda hoje, o autor da Canção do Exílio é considerado um dos maiores poetas brasileiros que conhecemos, e não de que conhecemos. Esse que é um pronome relativo, se refere a um dos maiores poetas brasileiros, ele faz referência a essa expressão, a esse nome, e ele não tem preposição de, porque o verbo conhecer, que é o verbo que vem pós-posto a esse pronome, é um verbo transitivo direto, é um verbo que exige complemento sem preposição. Quem conhece, conhece alguém ou algo. Então a preposição ela só vai aparecer se o nome ou o verbo pós-posto
ou que vem depois, se você preferir, ao pronome relativo, exigir essa preposição. Não é o caso, então nós temos esses erros aí. A letra C, aparentemente, é a letra correta, né? A opção correta. Outra extraordinária coincidência na biografia de Gonçalves Dias é a composição de um poema chamado O Mar, em cujos versos aquele que viria a morrer num naufrágio alude ao Oceano Terrível, que é uma obra dele, né? E à própria morte. Vejam só aí. Nós temos o pronome cujos. O pronome cujo é um pronome que se refere, ele tem dois substantivos, um antes e um depois, ele tem uma relação de posse, né? Entre esses substantivos. Ele concorda com o substantivo que vem depois em número e em gênero. No caso, versos é um substantivo masculino plural e o cujos está realmente concordando com ele. Em cujos versos, ou seja, essa preposição em é da expressão O Mar, que é uma obra, né? Então os versos estão nessa obra, estão dentro dessa obra, então essa preposição em ela vem do contexto. Depois nós temos o verbo aludir, né? O aludir é um verbo transitivo indireto, que exige complemento por preposição a. Essa preposição a está antes do artigo o, do Oceano Terrível, e também ela está implícita, né? Esse verbo está implícito na outra ligação a partir da conjunção e alude à própria morte. Então, o aludir exigiu preposição a, essa preposição a foi somada ao artigo a, do substantivo próprio, dentro desse contexto. Essa soma indica o acento indicativo de crase. Essa é a opção que aparentemente está de acordo com a norma padrão, que então aparentemente deve ser a opção correta. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Nós já temos de cara aqui já um erro nesse senão. Temos também aqui esse acento de crase e eu vou consertar tudo isso para vocês. O senão junto existe, né? Realmente existe, mas ele tem sentido de contrário, né? Por exemplo, estude muito, senão, né? Ou seja, do contrário, será reprovado. O senão separado, ele é uma conjunção C condicional somada a um advérbio de negação não. São palavras, são expressões separadas. Você pode usar no lugar do C. Você pode usar o caso, por exemplo, caso não tivesse morrido, né, no naufrágio. E a expressão dias a seu desembarque, né, essa expressão a, essa preposição a, não saiu de nenhum lugar dentro do texto. Então, na verdade, quando você faz a leitura, você percebe que a preposição não é a. Além disso, ainda que fosse a preposição a na frase original da letra D, que o examinador nos proporciona, não teria acento indicativo de crase, pois seu é uma palavra masculina, então ela não admite artigo a anteposto. Quer ver? Vamos fazer a leitura. Ó. Se não tivesse morrido no naufrágio, né, do Ville de Boulogne, é possível que Gonçalves Dias não sobreviveria muitos dias do seu desembarque, muitos dias depois do seu desembarque, muitos dias após o seu desembarque, né? Pois o seu estado de saúde era de fato muito grave. Então, a expressão a, ela não sai de nenhum lugar aí no texto e ficaria mais adequada e mais correta a preposição D nesse contexto aí. Ainda que fosse a expressão a, que fosse a preposição a, ou melhor dizendo, né, não teria acento indicativo de crase porque o seu não admite artigo a anteposto. Letra E, a última aqui, ó. Nós temos primeiro, essa expressão você vai ver que está incorreta, temos essa expressão que está incorreta também, e também aqui nós temos uma expressão isolada entre vírgulas. Eu vou consertar tudo isso para você na frase que aparece aqui. Ó. Ser dado por morto e estar bem vivo é uma experiência das mais inquietantes que o ser humano pode vir a conhecer. Olha a diferença da frase original que a banca nos deu. Ser dado por morto e estar bem vivo numa experiência das mais inquietantes que o ser humano pode vir a conhecer. Esse numa é a preposição em somada ao artigo indefinido uma. Não tem porquê dessa expressão no texto, não tem sentido essa expressão. Ficaria mais adequado da forma que você vê abaixo aí no seu vídeo, né? É uma experiência das mais inquietantes que o ser humano pode vir a conhecer. Depois, esse pronome cuja também está errado na frase original, que a banca nos deu, porque o pronome precisa ter, esse tipo de pronome, ele precisa ter um substantivo pós-posto para que ele concorde. Então aí no caso deveria ser um substantivo feminino singular, o que não tem, né? Nós temos um verbo aí, então esse cujo também está errado. Quer ver? Vamos fazer a leitura completa. Ó. Ser dado por morto e estar bem vivo, opção correta. Ó. É uma experiência das mais inquietantes que o ser humano pode vir a conhecer. Talvez
vírgula, né? Ainda mais terrificante quando se depara. De repente, esse de repente, ele tem função de advérbio, ele é um adjunto adverbial de tempo. Todo adjunto adverbial, independentemente da condição dele, né, independentemente da classificação dele, que aparece no meio de um período, ele obrigatoriamente vem isolado entre vírgulas, que é o caso dessa questão aí. Portanto, nós temos aqui nessa pergunta a opção correta, a letra C. Essa é uma típica questão da Fundação Carlos Chagas. Então percebam o seguinte, quando você se deparar com esse tipo de questão, a frase cuja redação está inteiramente clara e correta, você vai ter que avaliar todos os aspectos gramaticais de cada opção. Ortografia, acentuação, regência, crase, pontuação, nós vimos aí. Vimos um caso de ortografia, o A com H, vimos 2 casos aí de pontuação incorretas, regência também. Então é a típica questão da Fundação Carlos Chagas que dá um pouquinho de trabalho para você resolver, porque você tem que olhar numa contextualidade. Então eu aconselho, né, a você, eu te dou esse conselho no seguinte sentido. Quando você for fazer esse tipo de questão, é preciso que primeiramente você tenha passado pelas outras matérias da disciplina de língua portuguesa, que você reconheça isso, né? Colocação pronominal, a regência, a crase, a pontuação, para depois sim você fazer esse tipo de questão, porque ela envolve ou pode envolver vários assuntos, e você tem que dominar esses assuntos da língua portuguesa, aquilo que aparece no seu edital. Legal? Então não tente resolver essa questão imediatamente. Vai começar a estudar gramática hoje, vai tentar resolver essa questão, vai ficar difícil, você vai desanimar e vai acabar desistindo. Então primeiro reconheça a gramática de uma forma geral. Eu trouxe aqui, gravei essa questão para vocês justamente para isso, porque muita gente se depara com esse tipo de questão e me pergunta o que eu tenho que fazer aqui, né? Então primeiro você precisa ter um conhecimento da gramática, de uma estrutura, desses assuntos que eu mencionei, os assuntos que vocês viram nessa questão. Legal? Grande abraço, a gente está junto aí, daqui a pouco a gente vai ter mais vídeos sobre diversos assuntos relacionados a concurso público. Se você tiver alguma dúvida, você manda para mim aqui algum tipo de vídeo que você quer que grave, algum assunto, etc, né? A gente está aqui para atender vocês, está aqui para deixar vocês bem à vontade, para que você seja aprovado no seu concurso. Esse é o motivo do meu canal aqui, ok? Grande abraço, obrigado pela atenção, a gente se vê mais aí.